Fala galera do sexto ano, tudo bem? Galera, tema da aula de hoje é projeção cartográfica, beleza? Simbora! Pessoas, as projeções cartográficas, elas vão permitir com que nós possamos ter uma melhor representação do globo terrestre. Vocês imaginam que, por exemplo, no livro didático não tem como a gente ter uma visualização de mapas com um globo, por exemplo, certo? Então a gente precisa de uma espécie de adaptação do globo terrestre para que a gente possa colocar numa superfície mais plana, ou seja, em mapas, tá certinho? Então a gente tem três tipos de projeção cartográficas inicialmente: a cilíndrica, a cônica, a azimutal ou também plana. Joia? Vamos lá. Pessoas, projeção cilíndrica é como se você pegasse um mapa, o globo, desculpe, você desse a volta da mesma forma como está aqui, ó. É como se desse a volta no globo com papel, vai ficar mais ou menos em forma de um cilindro, o globo dentro de um cilindro, certo? Primeira característica e é isso que a gente tem que ter atenção, quais são as características da projeção cartográfica? Cada uma vai ter uma projeção cartográfica diferente. A cilíndrica, você vai ter uma melhor visualização dessa parte aqui, mais na linha do Equador, mais em baixas latitudes. À medida em que ela for indo em direção aos polos, ou seja, aumentando a sua latitude, a deformação já não é mais a deformação vai ser maior, ou seja, a visualização já não é mais a mesma. Então a projeção cilíndrica, ela vai permitir uma melhor visualização na faixa da linha do Equador, certo? Se vocês não estiverem conseguindo visualizar bem aqui nessa projeção, esse material vai estar no Google Sala de Aula e vocês vão poder acompanhar melhor. Joinha? Outra coisa, os paralelos e os meridianos, eles vão estar de forma reta, certinho? É uma característica interessante aqui com relação à projeção cilíndrica. Joia? Vamos lá. Pessoas, projeção cônica. Olha aqui como é que fica a projeção cônica, ó. A projeção cônica é desse estilo. É como está bem representada aqui. Como se você pegasse um cone e colocasse em cima do globo. Essa seria a projeção cônica. Galera, a projeção cônica, ela vai dar uma visualização melhor nas faixas de latitude entre 40 e 45 graus. Ou seja, latitudes médias, certo? A melhor visualização sem muitas distorções. Lembrando a vocês que na projeção cilíndrica, a faixa que vai ter uma melhor visualização vai ser a faixa da linha do Equador, ou seja, no ponto 0 grau de latitude. Já aqui na projeção cilíndrica, na projeção cônica, a melhor visualização vai estar um pouco acima da linha do Equador e, no caso, um pouco abaixo da linha do Equador em latitudes médias, entre 40 e 45 graus. Também, em direção aos polos, vai ter mais distorções no mapa, certo? Tanto em direção ao Polo Norte quanto em direção ao Polo Sul. Os paralelos e meridianos já não são tão retos quanto era na projeção cilíndrica. Joia? Vamos lá. Pessoas, azimutal e plana é outro tipo de projeção. Você vai conseguir ter uma melhor visualização em direção aos polos. Ela é dessa forma. É como se você colocasse um papel sobre o globo e você vai ter uma visualização melhor, principalmente de regiões. Mas nesse caso, você vai ter uma melhor visualização nos polos. Também, os paralelos e meridianos não são retos, são circulares. E essa é uma característica do tipo de projeção cartográfica azimutal ou plana. Joia? Vamos lá. Nós temos a projeção de Mercator, certo? Na projeção de Mercator, ela vai dar um entendimento melhor acerca do formato dos continentes, certo? Ou seja, o formato que os continentes estão, eles vão representar a realidade. Mas a dimensão dessa área já não é real. Preste atenção. Na projeção de Mercator, vai haver a conservação
da forma dos continentes, certo? Da forma dos continentes, e não vai haver preocupação com o tamanho real da área. Joia? Vamos lá. Já aqui é diferente. Se vocês pegarem as imagens aí no seu material e você comparar, por exemplo, aqui a América do Sul, você vai observar claramente a diferença da projeção de mercado para essa projeção que a gente está vendo agora, que é a projeção de Peters, certinho? Na projeção de Peters, ao contrário da projeção de mercado, nós vamos ter uma conservação do tamanho real da área, ou seja, a área ele vai ser representada com maior fidelidade, porém, o tamanho do continente já não vai ser tão fiel à realidade. Vocês entenderam? Vou repetir. Na projeção de Peters, que é essa projeção que a gente está vendo agora, existe a preocupação com o tamanho real da área, mas não existe uma preocupação, certo, com o formato dos continentes, por exemplo. Essa projeção, por exemplo, é uma projeção do tipo cilíndrica, certo, galera? Então fiquem bem atentos, prestem atenção, comparem as imagens, que vai ter como você ter uma visualização, mais precisa das diferenças, principalmente entre a projeção de mercado e a projeção de Peters. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.